Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? Agradeço também os mentores, guias, guardiões, todos os anjos guardiões, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envie vibrações positivas de cura para os enfermos, paz para todos os países do planeta Terra, né? Peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens do livro, né? O primeiro item é que ele fala da santidade, né? E evangelização. E que tem pessoas que buscam a santidade presa aos desejos mundanos do materialismo, aí vão quebrarem a cara, né? E tem outras que buscam a santidade pela porta estreita, são os verdadeiros cristãos, né? O outro item, né, que Jesus fala sobre que ele manda missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo, né? Eu cito o exemplo, né, de Paulo de Tarso, que ele veio como a última encarnação dele foi esqueci agora. Vou me lembrar, peraí. Foi o Martinho Lutero, perdoe a demora. Martinho Lutero, né? Então, foi a última encarnação de Paulo de Tarso, né? Martinho Lutero. Então, é isso aí. O outro item que o André Luiz fala, que sobre a eutanásia, né? Que a eutanásia mata o corpo físico, né? E deixa o espírito preso a esse corpo. A eutanásia, ela mata as células do perispírito, né? Então a eutanásia não serve para nada para o espírito. Quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, tem vídeos lá falando sobre o livro, né? Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje é como se expressar através do perdão, né? Então a gente tem várias maneiras de se expressar através do perdão, né? Primeiro é chegar e falar com a pessoa e pedir perdão, né? Segundo é através das preces, ou pode ser a primeira prece, né? Que às vezes a gente não tem um contato com aquele próximo, pedir perdão, né? Através da prece, fazer uma prece, né? Então, Deus, eu peço perdão por eu ter pensado, né, sobre aquela pessoa assim assado, sobre eu ter, eu como homem, ter pensamentos eróticos sobre aquela moça,
né? Eu não sei nem se ela tem algum compromisso e tal. Então, é tudo isso. Ou a mulher nesse mesmo sentido também, né? Então, nós temos, assim, várias maneiras de pedir o perdão, né? Não precisa dizer, né? Porque essa questão de pedir o perdão, quem nos traz, quem nos sugere a fazer pedir esse perdão é Jesus, né? Porque houve um atrito entre Mateus, que foi o Levi, e Pedro. Mateus se sentiu ofendido, né, pelas ofensas que Pedro fazia contra ele, e Mateus foi lá falar com Jesus. Então fez uma reunião com ele, só ele e Jesus, e colocou para Jesus que o Pedro ficava humilhando ele, né, ofendendo ele. E aí Jesus pergunta para ele: Mateus, quem começou primeiro? Mateus não fala nada. Aí ele fala: Mateus, quem começou primeiro? Aí depois Mateus fala que foi ele que ficava cobrando os impostos do Pedro, da esposa dele e da família dele, aqueles impostos pesados. Então quem tem que pedir desculpa primeiro é você, né? Então, aí tudo bem, ele saiu da reunião, era uma noite. No outro dia, ele encontrou com Pedro e falou: Pedro, eu vim te pedir perdão. E aí o Pedro não entendeu. Perdão por quê? É porque quando eu cobrava vocês aqueles impostos, era eu que cobrava. O Pedro fica uma fera, sai dali furioso. Aí à noite ele vai lá conversar com Jesus, né? Ele falando com Jesus, Jesus falando com ele e tal. E aí ele pergunta a Jesus quantas vezes, será até 7 vezes que nós temos que perdoar o próximo. Aí Jesus fala: Pedro, nós temos que perdoar 77 vezes a cada ofensa, né? E aí, o que aconteceu? Aí no outro dia, o Pedro vê o Mateus e vai lá, dá um abraço forte no Mateus e pede perdão na frente de todo mundo. Aquele jeito do Pedro, né? Aquele jeito meio grosseiro. Então ele abraça o Mateus e pede perdão ao Mateus, abraçando ele na frente de todo mundo. Então até uma cena emocionante. Então, aí vem a história do perdão. Então Jesus traz, porque no período do Moisés era só olho por olho e dente por dente. Então Jesus traz o perdão, né? E aí a gente tem várias formas de pedir perdão, de dar um abraço, de falar oi, né? Eu estava já errado, não estava certo, também as atitudes, né? Então são várias maneiras, né? Às vezes a gente sem querer esbarra numa pessoa, vamos lá pedir perdão, mesmo que ela não aceite, né? Que tem pessoas que não aceitam, né? Porque ela ainda vive naquela baixa moral de não aceitar. E aquele que não gosta de pedir perdão também, ele vive também na baixa moral de não querer pedir perdão, né? Então Jesus, ele traz esse perdão, e esse perdão vem, ele aproveita, né? Que Jesus aproveitava dessas coisas também para ficar ensinando. Então ele fala do perdão, da divergência que teve entre Pedro e Mateus, né? Do perdão. E aí ele explica que cada um teria que pedir o perdão. Então ele não vai falar nem com o outro, nem, os dois que procuram ele. E dali ele dá essa aula sobre o perdão para Pedro e para Mateus. Daí eles desenvolvem essa história, né? Então é nesse contexto que a gente tem várias formas de pedir perdão. E além de não só pedir perdão, e perdoar. Que tem pessoas que não gostam de perdoar ninguém, né? E não, a gente tem que perdoar, né? Perdoar 70 vezes 7 vezes de cada ofensa, né? Foi aí que Jesus nos ensinou a fazer esse perdão. Então, perdoar sempre, né? Agora, Jesus, ele não falou no perdão que nós temos que fazer comunhão. Não,
Perdão não é fazer comunhão. Porque tem pessoas que não dá para fazer comunhão. Além de elas, às vezes, não aceitarem, né, elas criam problemas, igual como Pedro criou na primeira fase com Mateus, né? Mas só que Pedro, ele estava evoluindo, ele voltou atrás e deu um abraço e pediu perdão, que ele viu que estava errado, né? Também. Então, nesse contexto. Então, Jesus não fala para a gente fazer comunhão com ninguém, né? A gente vai perdoar. Aí aquele que não quer aceitar o perdão, a gente fica fazendo prece todos os dias para ele aceitar o perdão, para ele mudar dessa filosofia de vida. Porque tem pessoas que não dá para fazer a comunhão, dá para perdoar, mas fazer a comunhão não. Porque aquela pessoa ainda não quer sair da baixa moral. Então fica difícil, né? Então é nesse contexto que eu vim trazer a informação sobre perdão. No próximo comentário, no próximo papo de domingo, Jesus está só na multidão. Quem é essa multidão? Então vamos entender o seguinte. Jesus falava para uma multidão, certo? Ele ali está falando do Evangelho, né? Está falando da moralidade, da forma moral. E aquela multidão, né? Qual é o pensamento dela? Ser uma pessoa adúltera, quer buscar santidade, mas sendo pessoa adúltera. Quer buscar santidade sendo pessoa avarenta, né? Então, não quer sair da avareza. Então, quer buscar a santidade, não quer sair dos vícios de bebida alcoólica, de cigarro, né, de sexo, ou talvez até droga também, não quer sair desses vícios de alimentação, né, comendo bastante, tendo 200, 300 quilos, né? Então, nesse contexto que aonde está essa multidão? Jesus falando de amor e a pessoa não querendo perdoar, falando de ódio, né? Então, é nesse contexto que Jesus está só no meio da multidão. E quem é essa multidão? São aquelas que ainda vivem na baixa moral, né? E não quer sair dali, né? Então é isso que eu venho fazer essa colocação. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto, um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.